Então sejam bem-vindos ao nosso último encontro. Começo da missão de vocês agora, para valer, né? E nós vamos na graça. Então a ideia é hoje nós iniciamos os mandamentos na catequese passada. Alguns não estavam, né? Alguns não estavam. Mas eu vou ter continuado onde nós paramos, senão eu não consigo vencer aqui. Nós vamos sair meia-noite daqui, né? E aí um tempinho para a gente conversar depois. Parei no quarto mandamento. Eu queria fazer todos os 10 no dia só, mas é um encontro por mandamento, então já pensou, né? Bastante coisa. Mas tá bom. Deixa eu ver se tem uma velinha pra gente acender. Um fósforo para acender a vela aqui. Vamos iniciar a nossa catequese, então, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos lendo a Bíblia em casa, certinho, né? Todo dia. Sim? Não? Talvez. Começar a ler, então, né? À luz da Igreja Católica, né? A gente tem que cuidar com a leitura da Bíblia também para a gente não entrar numa leitura fundamentalista e trocar, né, o certo pelo errado, né? Então a gente tem que cuidar com as coisas também nesse sentido, tá bom? Então caminhando com a Igreja a gente chegará lá. Vamos ficar em pé? Então, nessa noite, né, vamos invocar sobre nós a Santíssima Trindade para iniciar na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo o encontro de nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos então a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, né, sobre nós que aqui estamos, aqueles que não puderam vir, sobre nossas vidas, nossa história e sobre tudo aquilo que Deus tem reservado para nós, nossa família e nosso caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Possamos continuar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então tá, povo de Deus, vamos lá. Hoje eu vou ler então uma leitura para iniciar o nosso encontro. Gosto muito dessa leitura e resolvi então trazê-la aqui no nosso último dia, né? São Mateus, capítulo 25, versículo 14. Vocês querem abrir na página da Ave Maria 1315, 1315. Não acredito que não trouxe a Bíblia. Não acredito, Éder. Você porque a Sara usou ontem na catequese, aí ela deixou na mochila e eu esqueci. Eixa. Tá bom. É a parábola dos talentos, 1315. Todos já conhecem, não? Quem conhece a parábola dos talentos? Nunca ouviram falar? Eu não acredito. 1315, capítulo 25, versículo 14. Das virgens, né? Ixi. Não. Então vamos lá. Lisiane, leia para mim até o fim, fazendo favor, que eu vou economizar a minha voz hoje. Sim, 14 até? Até o 30. Tá. Será também como o homem que, tendo que viajar, reuniu seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e esconder o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou-lhes e pediu-lhes contas. O que recebeu os 5 talentos aproximou-se e apresentou os outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor.
O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos, eis aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe o seu senhor: muito pouco, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-se com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, respondeu-lhe seu senhor. Servo mau e preguiçoso, sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e a minha volta. Eu receberia com os juros o que é meu. Tirarei este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que o julga ter. Esse servo inútil, jogar-lhe nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conhecia ou não? Conhecia, agora não. Todos? Não? Conhecia? Conhecia, Eduardo? Éder? Não? Lisiane, conhecia? Não. É uma parábola muito famosa essa dos talentos, né? Que ela ilustra um pouco aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Então, eu trouxe hoje para esse último encontro justamente porque é um caminho que agora nós faremos, né, de alguma forma, junto com a igreja, mas nós temos que nos puxar para ir para frente, né? E Deus com certeza nos confiou a cada um aqui muitos talentos, né? Cada um sabe fazer algumas coisas muito bem, outras têm capacidade de aprender, né? Então, aquilo que Deus nos dá, nós temos que colocar a serviço para que Deus também multiplique em nossa vida, né? Conforme a sua vontade. E aquilo que Deus nos dá e que nós escondemos por medo, por isso, por aquilo, por preguiça, por omissão, um dia nós seremos cobrados, né? Porque Deus é o autor da nossa vida, nada nos pertence, tudo é de Deus e tudo Ele nos dá, né? Começando pela vida, pela graça da vida, né? Então tudo que temos e somos pertence a Deus. Então que nesse caminho que trilharemos, né, a partir de agora, né, que a gente possa colocar os talentos que Deus nos dá a serviço. Uns têm 1, outros têm 2, outros têm 5, outros têm 10. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Mas de todos serão cobrados, né? Então não é para amedrontar, mas para motivar. Porque Deus nunca se deixa vencer em generosidade, né? Quando nós damos Deus vai lá e dá muito mais. Deus vai lá e dá muito mais. Então que esse caminho, né, possa ser nessa direção, né? De colocar a serviço, a trabalho, pela menor ação, pela menor condição que seja, mas que a gente coloque a serviço de Deus. Certo? Então vamos à luta e nesse caminho para a santidade, para que nós possamos ser um sinal de Deus, uma presença santificante no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. E que o Senhor ocupe os espaços de nossa vida, né? O trono da nossa vida, a direção da nossa vida. Porque se Deus não ocupar, muitas outras coisas com certeza ocuparão, né? Nunca ficará vago. Então que o Senhor possa ser o Rei, aquele que nos dá e aquele que um dia nos cobrando, nós teremos as mãos cheias para devolver. Amém? Então vamos iniciar ou continuar os 10 mandamentos. E como todo mundo já está craque nos 10 mandamentos, qual que é o primeiro, Jéssica? Não sei por ordem, Rodrigo. Tá, só fala um que tu sabe. Fala um que tu sabe. O Éder está tentando colar ali. Não cobiçar, não roubar. Não roubar? Roubar. Não matar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Fala, César. Sábados, feriados. Não tomar seu dinheiro. Não cobiçar a mulher. Eu quem sabia dessa aí. Só sabia dessa aí agora. Poxa. Falar o que eu vai na frente. Ô Éder, eu estou com um problema na voz. Lê para todo mundo os 10 bem alto aí. Isso, força. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar caminhos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho,
não desejar o meu próximo, não cobiçar as coisas alheias. Rapaz, agora eu vou te confessar. Eu pensei em falar para o Eduardo ler e acabei falando o teu nome, mas parabéns, leste muito bem, cara. Eu estava tentando ver a voz, mas não saía dali, cara. Agora o Éder falando, cara. Então tá, gente, esses são os 10 mandamentos, né? Então eles são a base da moral católica, da moral cristã. No Antigo Testamento eles foram, então, concebidos ao povo, no tempo em que o povo estava muito contaminado, né? Pela cultura do Egito, pelos deuses pagãos, por aquilo que não levava os caminhos de Deus. Então, Deus deu 10 mandamentos ao povo, né? Esses 10 mandamentos, eles passaram por Jesus Cristo e eles foram elevados. Eles não ficaram como eram, né? Então, da forma que nós conhecemos, eles não são exatamente da forma que está lá no Antigo Testamento, na Bíblia, mas Jesus elevou os 10 mandamentos, subiu a régua, digamos assim, para os 10 mandamentos, trouxe a justiça, né? Porque no Antigo Testamento, já falei algumas vezes, né? Era olho por olho, dente por dente, né? Eu furei o olho do César, ele podia furar o meu olho, né? O César tem um problema com a mulher dele, podia uma carta dispensar. Uma mulher era pega em adultério, era apedrejada até a morte. Um homem pego em adultério, não tinha culpa de nada. Então tinham muitas coisas que eram distorcidas da vontade de Deus. Então os 10 mandamentos foi essa ação de Deus sobre o homem, sobre a humanidade, para que o homem começasse a voltar à vontade de Deus, aos caminhos que levam para o céu. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, elevou esses mandamentos e a gente tem uma profundidade um pouco maior agora sobre eles, a partir de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu já passei na catequese passada, amar a Deus sobre todas as coisas. Só vou passar a 53 km por hora aqui, deixa eu ver. Então aqui é o amor a Deus, né? Sobretudo, existe essa questão, né, que os evangélicos atacam muitos católicos sobre idolatria, né? Os católicos adoram imagens, né? Isso é uma baita de uma mentira, isso não existe. Nenhum católico adora, né? Tem uma imagem de Nossa Senhora como uma deusa aqui, isso não existe, né? É uma imagem que nos lembra Maria, aquela que foi a mãe do Senhor, imagem de um santo, imagem de alguém que aponta para o céu. É alguém que está ali para que a gente olhe, recorde e peça sua intercessão, né? Como forma de lembrar e de ver uma direção. Então, no sentido da adoração, nós temos alguns cultos que é a latria é a adoração e só se deve a Deus, adorar somente a Deus, Nosso Senhor, a Santíssima Trindade, né? Temos a dulia, que é uma veneração aos santos e às relíquias dos santos. Então não é adoração, é um respeito, uma veneração. E a hiperdulia, então, que é uma hiperdulia, porque esse cabe somente a Nossa Senhora, porque ela foi maior que os santos. Então não existe essa questão de adorar imagens, isso aí é uma falácia, né? E aí nós temos os pecados, né, contra o primeiro mandamento, que a gente falou, eu vou falar rapidamente para aqueles que não estavam, né? A idolatria, sim, idolatria é quando nós adoramos pessoas, objetos, situações e damos essa adoração às pessoas e não damos a Deus, colocamos ela num patamar superior a Deus. Por exemplo, alguém que adora um esporte, um time de futebol, um músico, se briga, se mata, um partido político, isso é uma adoração, isso é uma idolatria, está idolatrando porque está ali rasgando a vida por aquilo. E aquilo não é uma pessoa, é um movimento, é alguma coisa, não é Deus. Aquilo a gente deve a Deus. Então isso é idolatria, né? Então ela pode ser por ignorância, né? A pessoa não conhece e faz uma adoração, né? Ela pode ser verdadeira, aquelas pessoas que têm noção do que estão fazendo, e é um pecado grave, porque estamos escolhendo para eles um Deus. E ela pode ser fingida, né? No sentido de quando há perseguições e as pessoas, elas renunciam a Deus, não adoram a Deus, né? Vamos supor, perseguição dos cristãos pelos muçulmanos, antigamente pelos romanos, né? Então, nós temos a questão da superstição, sabe que é a superstição todos, né? Então, essas crendices assim, muito populares, que a gente se apega, passar embaixo da escada, gato preto para lá e darará para cá, isso aí é superstição, é pecado se a gente está se apegando a isso, porque nós estamos dando poder para as coisas que não têm esse poder e estamos esquecendo da graça e proteção de Deus sobre todas as coisas, né? A adivinhação, magia, leitura de mão,
horóscopos, signos. Opa, notou aí, reiki, yoga, isso tudo é pecado, tá? Magia, feitiçaria, sacrilégio, né? Quando a gente profana coisas santas, imagens de santos, os vasos sagrados, espiritismo, né? Cirurgias espíritas, é pecado, galera. Quando nós também temos a indiferença, né? Tanto faz, tanto fez, se quer vai, se não quer, isso é pecado. Quando nós temos também o sacrilégio é uma profanação. Vamos supor, um sacrilégio muito pesado, né, que eu já falei na catequese passada, é o que os satanistas fazem, né? Roubam a Eucaristia, né? Eles roubam a Eucaristia para fazer as missas negras, né? Onde eles fazem coisas terríveis sobre a Eucaristia, né? Então é uma missa ao contrário aí, que parece que é teoria da conspiração, mas é fato, e é fato terrível. Terrível. Ignorância religiosa. Ignorância religiosa é quando a gente não quer saber, tem a capacidade de saber e não quer. Então a gente faz pecado, mas não quer ir atrás, para saber que é pecado, né? Não sabendo na ignorância, então teoricamente não é pecado, mas tu tem a condição de saber e tu não vai, tu não quer escutar, tu não quer aprender, então é isso. Segundo mandamento, então, não tomar santo nome de Deus em vão, né? Então, a questão de falar o nome de Deus para qualquer coisa. Né? Até falei do questão, eu adoro isso, adoro aquilo. A gente sabe que quando se fala dessa forma, não é a adoração que a gente deve a Deus, né? No sentido da adoração, voltando um pouquinho, né? Mas, adoro um sorvete, adoro jogar bola, adoro... Isso aí tá tudo certo, tá, pessoal? Então, não vamos levar para o lado que, isso aí, qualquer palavra é pecado, né? Então, é isso. A gente tem um sentido para as coisas, uma intenção para as coisas, né? Isso não está no mesmo contexto. Então, aqui no segundo mandamento, né, o juramento, pessoas que juram pelo nome de Deus, colocar Deus à prova, né, tentar contra Deus, Senhor, se tu existe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu juro por Deus que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é pecado. É estar colocando o nome de Deus em uma condição que é tua, né, porque a tua palavra talvez não valha mais nada, então você coloca o nome de Deus para ter credibilidade, é pecado. A blasfêmia, né, insulto contra Deus, contra os santos, contra a Virgem Maria, quando nós blasfemamos, amaldiçoamos, palavras de raiva, né? Desejar o mal contra Deus, contra o próximo, contra entes, coisas sem razão, até animais, né? Isso é pecado. Vamos ver mais o que aqui. E aqui os palavrões, né? Contra Deus, que a gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas ainda chamam por aí, né? Então, pecado. Feio, né? É terrível, né? Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda, né? Então, qual que é o dia sagrado para nós católicos? Domingo. Por quê? Que é o dia do Senhor. O dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. Então, é o primeiro dia da semana, domingo, dia sagrado. Para os judeus era o sábado, para os domingos, para os católicos é o domingo. Certo? Então, nesse dia nós temos que participar do que mesmo? Santa Missa. É uma obrigação nossa participar da Santa Missa. Eu já falei, vou repetir então pela última vez, para todos ouvirem. Santa Missa é um dever nosso. Não existe nada maior que a gente possa dar a Deus do que participar da Santa Missa, nesse sentido, né? É o maior ato de culto que a gente pode fazer. É a Santa Missa, é participar do Santo Sacrifício. Quando nós trocamos a Santa Missa por outras coisas, automaticamente, evidentemente tem coisas que são justificáveis e outras não. Mas nós estamos dizendo que aquela coisa, aquela ação, aquela situação e circunstância é maior do que o sacrifício de Cristo. Porque eu estou indo para um outro lugar, ou para um outro movimento, ou para um outro evento, ou para uma outra circunstância, e poderia estar na Santa Missa e não estou. Então a gente está desprezando a Santa Missa para participar de alguma outra coisa, né? Então é um pecado. É um pecado mortal não participar da Santa Missa aos domingos. Então a partir de agora, né, nós confessaremos. Se nós faltarmos uma Santa Missa no domingo, na próxima missa a gente não pode comungar sem ter se confessado antes. Certo? Então é um pecado mortal. Quando a gente falta sem razão justa, né? O que é uma razão justa? Serviço de saúde, médicos, bombeiros, polícia. Então aí quando eles não podem, porque estão em serviço, eles podem ir na próxima missa, na semana.
Ou no sábado à noite, né, quando a gente não pode no domingo pela manhã, no sábado à noite, para a gente cumprir o preceito. Mas o dia por excelência é o domingo e de manhã cedo de preferência, tá bom? Eu não sei já confessar amanhã, domingo tem que ir na missa, né? Domingo à noite. Domingo vocês vão na missa de certeza, se Deus quiser, né? Não, mas quer dizer, a missa tem que ir de manhã, né? Não, mas a noite é válida também, só que melhor de manhã. É domingo ainda, né? Então a Santa Missa à noite pode ir à noite, tá? Se tu não puder ir de manhã, eu vou passear de manhã por algum motivo, né, com a família. Então tá, vamos programar para voltar e ir à noite na missa. Pode. O ideal é o quê? É domingo de manhã, porque é a primeira ação do dia, né? Então, Santa Missa, né? Então é o nosso dever. No nosso caso, nesse dia está válido à noite. Com certeza, qualquer dia, inclusive. Sábado à noite e domingo o dia inteiro, tá? E aí também, né, participar da Santa Missa, né? Com a roupa adequada, com a intenção adequada, com o espírito de piedade, como eu já falei, né? Os trabalhos, né? Alguns trabalhos, eles são leves, são permitidos, e outros que são ordinários não permitidos, né? Porque domingo é um dia para a gente se concentrar com a família, com as orações, com Deus, passar juntos, porque é o dia reservado para isso, tá bom? E aí, às vezes tem questões que são justificáveis, né? Quando a gente está cuidando de uma pessoa doente, não pode ir, então tudo bem, tá ok. Quando nós temos, aqui já não é mais, né? Mas antigamente, quando você morava muito longe da igreja, não tinha meio de ir, mais de 5 quilômetros, então a pessoa podia ficar em casa. Mas quando não pode ir, a gente tem que fazer as nossas orações em casa. A gente não está dispensado disso, tá? Serviço militar, né? Então não tem o que fazer também, né? Quando não tem padre, também não tem o que fazer. E a impotência física, a pessoa está doente ou está com alguma condição que não permite que ela vá. E aí nós temos dias santos de guarda, também além dos domingos. Que são dias santos de guarda? São dias que a igreja separa para celebrar a vida de um santo ou de Nossa Senhora e que a gente tem que ir na missa, são dias de preceito. 1º de janeiro, Santa Maria Mãe de Deus, né? 6 de janeiro, Epifania do Senhor, Ascensão do Senhor, Corpus Christi, está chegando perto, Festa de São Pedro e São Paulo, Assunção de Nossa Senhora em 15 de agosto, Todos os Santos em 1º de novembro, Imaculada Conceição em 8 de dezembro e Natal. São dias santos de guarda também. Tá bom? 4º mandamento, honrar pai e mãe. Deveres dos filhos para com os pais. Amor, respeito, obediência e assistência. Amor, respeito, obediência e assistência. Então, se a gente não está fazendo isso ou não fez, então a gente pecou. Então, anota seu pecadinho lá. Faltei com amor, faltei com respeito, faltei com obediência, faltei com assistência. E obediência? Até que ponto que eu tenho que obedecer aos meus pais? Alguém sabe? Até casar. Até casar. Depois que a gente casou e constituiu família, a gente não deve mais obediência aos pais. A gente deve o respeito, o amor, a assistência. E, lógico, dentro de uma condição, né, a obediência dentro de uma condição acessível. Se é possível, se não é, não. Porque agora nós temos a nossa própria família, certo? Os deveres dos pais para com os filhos. Afeto, educação. E dentro da educação, né, a educação física e a educação espiritual. Então, ensinar o sentido do trabalho, do sofrimento, do sacrifício, preparar as crianças para a idade adulta, né? Mostrar que a vida não é um mar de rosas e que as dificuldades não podem desanimar, desalojar, traumatizar, paralisar as crianças, né? Que elas são parte da vida e que elas precisam ser vencidas e que as crianças precisam saber esperar o tempo de cada coisa para não serem pessoas intransigentes, indomáveis, que não param em emprego nenhum, que não conseguem se submeter, ter humildade, porque acham que o mundo é delas, que o mundo gira em volta delas, né? Então a gente tem que ensinar as crianças isso, né? Que o mundo está aí, as dificuldades haverão, os sacrifícios haverão, nós temos que lutar, que resistir, que não reclamar e se cair, levantar e seguir em frente. Então isso é um dever dos pais para com os filhos, ensiná-los a enfrentar o mundo, por mais difícil que pareça. Sim, porque se a gente diz sempre sim, 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 vai chegar daqui a pouco ali na frente que vai dizer não, e outro vai dizer não, e outro vai dizer não. E como é que a criança, o adolescente, depois o jovem, vai reagir com relação a isso? Vai virar uma pessoa rebelde, e aí isso vai afastar de Deus, do caminho, porque o caminho de Deus é um caminho de
cruz. Nós temos que andar ao lado de Jesus carregando a nossa cruz. Umas são mais pesadas, muito mais pesadas, outras mais leves, mas todos temos. Então é o caminho que a gente tem que seguir. Ô, Rodrigo, só uma contribuição. Hoje eu li Educação dos Filhos, quem depois, Eclesiástico, que é muito bonito isso aqui, ó. Só ler um pedacinho. Aquele que dá ensinamentos a seus filhos será louvado por causa dele. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que pensar nas feridas. Aí continua, né? Não lhe dê todas a liberdade na juventude, não feche os olhos às suas extravagâncias. Ou seja, é interessante, né? Sim, é bem a palavra de bastante sabedoria, né? Porque assim, tem que conhecer os limites, né? As crianças têm que conhecer os limites. Elas precisam dos limites para a vida delas, assim como nós. Então, a gente sabe que nós temos limites que têm que ser respeitados, do próximo, da situação, da cidade, da minha casa, do lugar que eu moro, do espaço que eu ocupo. Tem limites, tem um lugar para outro. Então, quando não tem limites, fica uma pessoa difícil, né? Então, infelizmente é isso. A gente vê pessoas que são assim, infelizmente, né? Que não conseguem se colocar, que não conseguem parar para ouvir, que acham que a palavra dela é sempre a da razão, e muitas vezes não é. E aí quando chega num ponto desse, é difícil até para a pessoa ter fé, porque não vai escutar a igreja, não vai escutar o padre, não vai escutar a freira, não vai escutar a missa, porque acha que aquilo não é para ela, que aquilo é antigo, aquilo é passado, que a igreja, o que é a igreja, porque ela é cheia da razão. Então isso é um processo que a gente tem que ir caminhando juntos, tá bom? Mas nós temos também nesse mandamento a relação dos professores e dos alunos, né? Então, teoricamente, os professores deveriam ser os substitutos do pai, né? Na escola. Infelizmente, hoje está virado um chapéu velho por causa do sistema, né? Os alunos devem, então, de respeito, obediência, amor e gratidão, desde que seja justo, né? Desde que se esteja dentro de uma alinhado ao que a igreja prega, né? E os professores têm que transmitir a verdade, dar o bom exemplo e cuidar dos alunos, né, corrigir com firmeza e com justiça. Então a correção dos professores também é um ato de amor. O professor que não corrige, infelizmente, né, hoje infelizmente se corrigir muitas vezes é penalizado, né, complicado. Relação dos patrões com os empregados, né, então empregados ter respeito, obediência, fidelidade, zelar pelo patrimônio. Os patrões devem tratar o empregado também como filhos de Deus e não como uma engrenagem, né? Então, que eles possam também olhar para aquela pessoa e saber é um filho de Deus. Devem dar ordens com bondade, garantir, né, condições convenientes para o trabalho, auxiliar em crises financeiras e deveriam facilitar a vida religiosa do funcionário. Né? Há um dia santo de guarda, permitir que ele, né, fosse à missa no horário de trabalho. Isso infelizmente não acontece, mas é uma orientação. E aí nós temos o dever também com relação a cidadãos e estados, né? Aquilo que é lei do governo, do estado, do município e que está alinhado com a palavra de Deus, a gente tem que cumprir. Aquilo que é lei e que vai contra a palavra de Deus, a gente não tem que cumprir. Então a gente tem que obedecer a Deus. As leis que são contra a igreja, elas são leis que não se aplicam a nós. Perfeito? E infelizmente hoje cada vez mais se instituem leis que são contra a igreja e que se a gente bater o pé com força, muitas pessoas são presas, né? As pessoas são presas, são processadas, muitos padres são processados porque falam a verdade. É o mundo que vivemos, né? Então que a gente também seja firme e vamos firmes no caminho de Deus, tá bom? E relação também dos fiéis com a igreja, né? Então a autoridade eclesiástica ela possui o grau mais elevado de obediência por servir diretamente a Deus. Então, um padre, né, um bispo, nós devemos obediência. Se o padre determinou para nós, Rodrigo, a partir do ano que vem tu não vai mais dar catequese. Não gostei do que tu andou falando lá, o pessoal andou reclamando, e eu realmente acho que tu falou demais, eu devo obediência. Não tá, padre? Eu não vou mais dar catequese. Ministério de Música, vocês não vão mais tocar na missa. Nenhuma missa, porque o que vocês estão fazendo está errado. Eu já pedi para vocês melhorarem, para vocês vão ter que ficar um ano parados. Eles têm que ficar um ano parados. Mas muito mais que isso, né? Então o padre ele tem que fazer parte da nossa vida como um pai realmente, né? A gente tem que buscar essa orientação com eles também. Então eles têm essa experiência, né? Infelizmente tem bons e tem maus padres, a gente sabe disso, né?
Mas, graças a Deus, a princípio nós temos bons padres aqui, buscar o auxílio deles e escutar o que eles falam, né, os conselhos que eles dão. Então, a gente deve essa obediência com relação também à igreja, né, nesse sentido da autoridade eclesiástica, né, respeitar os padres, né, e os padres, por si, então, têm a obrigação de conferir os sacramentos, transmitir a sã doutrina, transmitir a doutrina católica sem distorção, sem alteração, que infelizmente hoje existem muitos que se perdem também pelo caminho, infelizmente. Punir o mau clero, né? Bispos, né? Eles têm a obrigação de punir o mau clero, o mau padre. Tem que receber punição. Falou coisa que não deve, fez coisa que não pode, tem que ser punido, tem que chamar atenção. E dar assistência aos enfermos e necessitados. Então isso faz parte do honrar pai e mãe, certo? Passando a página, o 5º mandamento, começamos nossa catequese de hoje então. Não matar. Quando é que eu mato, Ali? Tá, mas quando é que eu mato, se eu quiser matar? Também. Mas eu posso matar com a minha língua. Também. Né? Como é que eu mato com a língua? Quando eu falo mal do outro, né? E como a gente fala mal dos outros, né? Não sei vocês, né? Eu, às vezes entro numa conversa de empresa, olha, tem que respirar. Que a gente já vai escutando, já fica nervoso com o cara nem sabe se o cara fez aquilo, né? Daqui a pouco, pois é, o cara lá. Aí tu vê, puxa vida. É um pecado desgraçado, porque é muito fácil tu derrapar nele, né? É difícil de controlar. Difícil. E no sentido assim, né, do matar de fato é quando nós realmente caluniamos com força a pessoa e aquilo que nós falamos vai ferir a pessoa, atingir a pessoa de certa forma que às vezes não tem mais nem conserto, né? Então tantas pessoas que às vezes elas são caluniadas, muitas vezes não é verdade aquilo que foi falado e a pessoa no fim perde o emprego, perde uma função, perde uma condição, a pessoa é excluída de um grupo de amigos, a pessoa é colocada de lado, então assim, pode ser muitas coisas. A pessoa entra numa depressão, a pessoa tira a própria vida. Então assim, são coisas terríveis que podem acontecer a partir da nossa palavra, a força da palavra. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque essa morte, essa é a forma mais fácil que a gente tem de matar o outro, é pela língua. Né? Então, entrando no mandamento, né? Então, não matar de fato, né? Ele veio inicialmente no sentido de não matar, não tirar a vida do outro, né? Uma proteção, obra-prima de Deus, que somos nós. Sabia? Olha para o lado aí. Tudo uma obra-prima de Deus, mais de semelhança de Deus, né? Cada um com o seu jeito, com a sua condição, com a sua situação, mas todos diferentes, né? Então é incrível, né? Como em um ser tão pequeno como nós, Deus faz tantas pessoas diferentes umas das outras, né? Se nós fôssemos fazer um objeto parecido com um homem, a gente ia repetir, depois de 5 a gente ia começar a fazer tudo igual de novo, né? E Deus faz todos diferentes, né? Todos. O negócio nem gêmeos são iguais, né? É incrível, é impressionante, né? Então assim, a obra-prima de Deus, do Criador, né? Então o princípio fundamental é o direito sobre a vida, né? Quem tem o poder sobre a nossa vida? Nem nós mesmos, né? É Deus. Então temos o direito de tirar a nossa vida? Não, porque ela não é nossa, a gente não se pertence, né? Meu corpo, minhas regras, né? Não? Comprou onde esse corpo? Não comprou lugar nenhum. Deus criou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então no matar vai falar sobre isso, né? O suicídio, né? Não é permitido que a pessoa se mate. É um pecado. Agora, antigamente existia um rigor um pouco maior, né, na leitura assim, do suicídio, né? Hoje a igreja é mais prudente, porque nunca sabe a circunstância que a pessoa estava, a situação mental, se estava sob o uso de alguma substância, se estava fora de si, se de repente naquele momento não se arrependeu. Então a gente não julga o destino de uma pessoa que tirou a vida, né? Mas se ela tirou a vida de uma forma consciente, sem arrependimento, ela possivelmente foi para o inferno. Então, direto assim. Então a gente não pode tirar o corpo, não pode tirar a vida do corpo, né? Então, suicídio direto, né? Isso é proibido. Um suicídio indireto é permitido.
E o que é um suicídio indireto? Alguém que vai dar a vida para salvar outro. Por exemplo, um soldado que se joga em cima de uma bomba para salvar sua família ou outras pessoas que estão próximas, né? Se matou. Não, ele se matou, ele deu a vida pelos outros. Então isso é um mártir, né? Diferente. É uma condição diferente, certo? Esperamos que a gente não precise chegar nesse ponto, né? Quando uma mãe, tipo assim, tem situações assim de grávida, de gestação, que às vezes tem que escolher entre a vida de uma... É morte, né? Não pode. Sobre o filho. Entre ela e o filho, né? Não pode. Tá, mas o que não pode? Não pode escolher. Só que aí a própria mãe escolhe, não sabe no filho. Não. É igual no avião. Aí a própria mãe escolhe. Nesse caso, quando ela não escolhe, ela está escolhendo, né? Quando a mãe escolhe. Ela escolhe. Não, é a familiar. Mas isso pode escolher? A mãe escolher? Não, é isso que eu estou dizendo. Não pode escolher, né? Assim, eu tenho que tirar... É difícil isso, né? Interromper o quê? A minha vida ou a do bebê? Qual que... Nessa situação que eu falar, não quero escolher. Meu pai teve que Escolher? escolher, não. O médico falou, ele ou ela. Ele, seja o que Deus quiser. E aí nem eu nem a mãe. Então, é isso aí que eu estou falando. Porque... Não fez escolha, né? Sim, não, perfeito. Mas nessa situação, o que é, né? É contar com Deus, né? É pra família. Familiar. Nossa, agora é que eu sou filho. Porque assim, é complicado, é bem complicado. Mas a ação seria essa, né? É difícil, né? Porque o médico vai querer saber, né? O que eu faço, né? Mas vamos pra frente, né? Vamos confiar em Deus, vamos pra frente, vamos tentar chegar lá, né? Tem uma santa, acho que é Santa Giana, muito bonita a história dela. Ela do século, acho que é 1900 agora, né? Não é muito... Os filhos dela são vivos ainda. A história dela é linda nesse sentido também, né? Depois um dia, quem sabe, eu passo no grupo lá, se eu me lembrar para vocês dele, nesse sentido também, né? Mas a gente não pode, de fato, escolher assim, deliberar. Temos que, tá em risco, vamos até o fim, né? Vamos contar até o fim. Tem que tirar o bebê, então vamos tirar o bebê e vamos até o fim para tentar salvar os dois. É sempre nesse sentido, sabe? Mutilação e penitência. Então, mutilação é proibido. Cortar partes do corpo, se mutilar, proibido. Pecado. A não ser que questões médicas. Daí a gente precisa obedecer. Porque se a gente fizer o contrário, daí é pecado também. Porque depende da tua vida cortar a tua perna. Então, corta a perna. Aí é uma definição que a gente tem que ir com o médico, né? Logicamente que, né? Tem médico que também é meio doidaço aí, tem que dar uma pesquisada, né? Mas tendo a certeza da circunstância, então a gente vai ter ação para salvar a vida. É sempre no intuito de salvar a vida, preservar a vida, né? Nesse mandamento. Com relação à mutilação, né? Existem penitências, né? Que às vezes elas são bem pesadas. Se essa penitência leva o homem, a mulher a se mutilar, é pecado, tá errado. Tá pecando pelo excesso, tá errado, tá se machucando. Quando a gente fala assim, se mutilar, assim, além de cortar membros, assim, tatuagem, piercing, essas coisas que tu faz mexendo no teu corpo. Ainda bem que tu não tem tatuagem, agora eu vou falar, né? Não acredito. Eu tenho e eu me arrependo de fazer, assim, uma questão, assim, eu pensei em tirar, mas... Não, mas assim, ó, Liz, a tatuagem, ela é muito complicada de falar. Não existe um mandamento claro, né, sobre tatuagem, sabe? Mas existe uma impressão sobre isso, no sentido de que é algo que não está contigo, não nasceu contigo daquela forma, é algo permanente no teu corpo, né? E nós somos obra-prima de Deus, Deus não errou quando nos criou, né? Então, vamos dizer assim, que se Deus quisesse, a gente haveria carimbado, né? Nesse sentido, mas, assim, a igreja... Eu acho que igual arrependimento, né? Também já... Sim, é que assim, exatamente, porque são circunstâncias da vida que a gente faz com uma certeza. E tantas coisas que lá atrás nós tínhamos certeza e hoje não é mais. Uma questão de maturidade, enfim. Isso. Não, perfeito. Por isso que assim, o que eu mais escuto de quem fala de uma forma bem prudente, né, que a gente não faça. Né, porque, primeiro que pode se arrepender, de fato, pode se arrepender. Mas chega lá na frente, um professor lá na SAT que uma vez falava que ele fez não sei se foi uma lagartixa, depois ele engordou, ficou um bichão desse tamanho, assim, não sei.
Enfim, daí ele brigava com os alunos que tinham feito tatuagem, porque ele tinha feito e se arrependeu, né? O negócio ficou feio. Ainda mais aquelas antigas, parecia presidiário, assim, negócio bem tosco. Mas, assim, no sentido da igreja, é melhor que não se faça, né? Não existe, assim, um mandamento que, porque tu fez, tu... Não existe, mas a gente... É meio que intuitivo aquilo, né? Assim, o cara vê as pessoas com o braço todo fechado, daqui a pouco o pescoço, daqui a pouco estão aqui no rosto. Gente, tá perdendo a imagem da criatura feita por Deus. Está se tornando o que a partir daquilo, né? Está desconfigurando a pessoa. Não, e quando pinta o olho, né? Meu Deus do céu. Porque assim, né? O que é o caminho do cristão? É se configurar a Deus. A gente vai se configurando. E o se configurar é o quê? É o nosso jeito, é a nossa roupa, é o nosso olhar, é as nossas palavras. E aí quando a gente começa a desfigurar, a gente se distancia do configurar a Deus, né? E assim, parece que não, mas a coisa fica um pouco relativa àquilo, né? Tu vai te enchendo. Daqui a pouco tu é uma pessoa que tu olha assim, nossa, tu fica até espantado, né? Tem pessoas que, nossa, cara, hoje vê assim o rosto, a cabeça, a orelha, meu Deus do céu. Dá até medo, né? Não, O rosto tá tatuado, assim, meu Deus. É assim, infelizmente passa uma mensagem, né? Nesse sentido, né? E tem bastante gente que tatua, inclusive, o rosto de Cristo, coisas assim. Sim, é por isso que eu digo assim, né? É uma situação que ela é delicada, mas essa é a posição assim que eu posso dar para vocês. Melhor não fazer, né? E a maioria que faz assim, todo mundo se arrepende. Pelo menos tem uma conhecida minha, toda tatuada, ela se arrepende de todas. Porque é aquela coisa, assim, é o momento que se vive, né? Aquela hora é muito legal, tá todo mundo fazendo, e tu entra naquela onda, né? Mesma coisa da conversa, né? Tu ali falando, daqui a pouco entra na onda da conversa, quando tu vê, por que eu fui falar aquilo? Tatuagem é parecido, né? Aquela onda daqui a pouco. Só que tatuagem daí ela não se remove com a confissão, né? E o pecado, graças a Deus, se arrepende e consegue, né? Apagar esta marca. A tatuagem, nesse sentido, né? Fazer um paralelo, ela tá ali, né? Então não é fácil, né? Mas dá, né? Até hoje em dia, né, Rodrigo? A maioria das pessoas é difícil tu não ver mais uma pessoa tatuada. Não, é incrível, né? É bem geral, né? Mas, então tá, passando, né? Homicídios e suas formas, né? Então a questão do matar o outro agora, né? Falamos de tirar a vida, né? A questão do aborto, né? Não preciso nem falar, né? Aborto é pecado mortal, é pecado grave. Talvez um dos pecados mais graves é o aborto, né? Porque tira a vida de uma pessoa inocente, independente do momento em que a criança está. Espermatozoide, óvulo, começou ali, se encontraram, os queridos, começou a vida. Deus, Seja um estupro, uma criança. mesmo, Deus imprimiu ali uma alma, né? É uma criatura de Deus. Talvez a circunstância foi a mais terrível possível, mas aquela criança não tem culpa nenhuma. Ela não consegue escolher, né? Então, e ela é uma criatura, filha de Deus já, né? Uma criatura de Deus. E quem deu a vida ali, naquele momento que imprimiu a alma, é Deus. E a gente não pode tirar. Eu sei que o pecado ele tem suas consequências, né? Isso é um pecado terrível, né? Quando acontece, às vezes, com uma criança ou um estupro, enfim, né? Estupro. Muito terrível. Mas, infelizmente, o pecado tem isso, né? Tem as consequências. Só que aí a gente vai tentar corrigir com uma coisa pior ainda, sabe? É pior ainda. Pensar também, agora há pouco tempo, uma criança de 12 anos, é uma criança, tem pouco na estrutura agora. Aqui em Forquilha teve uma menina de 12 anos que foi... Uma criança, um pouquinho mais do que a minha. É terrível, eu sei, Jéssica, é terrível. Mas assim, aí nós vamos ser mais terríveis ainda, né? Esse é o ponto. Agora aconteceu. Agora a gente vai tocar o barco para frente. A gente vai assumir aquilo, a família vai ajudar, vai dar assistência, vai ser difícil, traumatizou, é o resto da vida, não dá mais para pagar. É Deus, é rezar para o Senhor, né, de alguma forma fechar essa ferida da forma que for possível, cuidar de quem vem pela frente e dar força para seguir em frente. Mas assim, se a gente fizer isso, a gente está sendo pior do que aquele que fez o ato, né? Então é essa circunstância, tá? E assim, o aborto, enfim, né, isso aí... Satanistas, vocês sabem que... Eu falei já, eu acho, né? Halloween, já falei pra vocês, não? Engravidam meninas, sei lá, 7, 8 meses antes do Halloween.
no dia do Halloween eles fazem sacrifícios humanos, abortos. Rodrigo, essa é uma questão assim que me pega bastante, porque, por exemplo, uma vida é gerada com a permissão de Deus, certo? Aí tem às vezes tanta gente que quer ter filho e não consegue, e esses conseguem conceber não, engravidar. É que assim, né, essa maldade, nós... que é difícil de entender, né? É que o homem, ele tem o tal do livre-arbítrio, né, o Sandra, e infelizmente o pecado está no mundo e o pecado está na nossa, desde lá do pecado original, está dentro de nós, na concupiscência, né, que a gente tem que lutar todos os dias, né. Então, uma das condições que a gente viu lá no começo da catequese é a liberdade, que Deus nos dá nesse sentido, o livre-arbítrio, né, a gente tem a liberdade para escolher o bem e a gente tem a opção de escolher o mal, né. E quando o homem escolhe o mal, ele comete o pecado. E o pecado pode ser pequeno ou gigante. E aí nós temos a questão da natureza humana, né? O homem e a mulher são assim, a criação é assim, funciona assim, né? Então tem coisas que Deus não vai intervir, né? Ah, por que que Deus permitiu o quê? Né? Eu acho que não é essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? O homem é naturalmente, né, a mulher e o homem férteis, né, nesse sentido. E se está no tempo certo, infelizmente aconteceu um pecado, um crime, mas aquilo vai acontecer porque nós somos, né, a forma que Deus nos criou, né? Ah, Deus, por que que aconteceu isso? Tem coisas que só morrendo, chegando no céu e perguntando para Deus, né? Tem coisas que assim, a gente não vai ter uma resposta pronta para aquilo, mas nós temos um caminho. Eu paro para pensar às vezes sobre isso também, que numa perspectiva de que o ser sabe, que Deus sabe todos os impactos de todas as ações de todas as pessoas, às vezes a gente não tem como saber como seria os impactos dos filhos, dos netos, ou do bem que essas pessoas que não estão conseguindo ter os filhos, elas vão deixar de fazer, ou o mal que elas vão deixar de fazer, que isso pode impactar na vida de 200, 300, 500 pessoas que não está no plano dele, é o plano dele e a gente não consegue entender. É, que assim... Não dá para entender. Não tem como. É difícil. Vou só contar uma história breve. Agora, esse mês aconteceu e está acontecendo em segredo de justiça, né? Lá no hospital. O pai e a mãe são um casal já, de 40 e poucos anos, velho já, né? E eles tiveram filhos gêmeos. E as crianças super saudáveis, ficaram na UTI. E eles decidiram não ficar com a menina, só com a menina. Meu Deus. Deu vontade de eu cometer o pecado, todo mundo assim. E aí nós falamos, né? Tem alguma coisa, não tinha nada, a criança pediu para separar do quarto, que não querem. Meu Senhor. Aí deixaram um tempo para ver se a mãe não é uma depressão, de repente não é família, não, chegaram tudo muito bem resolvido, o pai, ela e a criança. Agora nós sabemos que a criança foi adotada numa família bem rica de Criciúma. Daí a gente pensa assim, né, essas crianças vão ficar doentes, porque imagina, foram da mesma placenta, eles vão ficar doentes, Rodrigo. Ou, né, lá na frente crescem, se relacionarem, sabe? E chegaram tudo assim muito decidido, não quero. Que loucura, né? Deixa só um. E como? É uma crueldade, né? Gente que define não pode. É. Sabe? Mas assim, ó, tem coisas que infelizmente a gente não vai ter uma... A família não quis, porque manda pra família, né? Se a família quer... muito estranho, né? Muito estranho. Um casalzinho. Meu Deus do céu. É assim, a mentalidade do mundo ali, né? Aquela coisa... No hospital ficou assim, É assim, ó, tem coisas cruéis e o homem é capaz de muitas coisas terríveis, né? Por que existe isso, sabe? Por que Deus permite? Às vezes tem explicação. É que Deus não é uma... É que assim, ó, não é a palavra certa, Deus permite isso, né? Nós temos, como falei, o livre-arbítrio. A gente pode pegar uma arma agora e matar todo mundo que está ao nosso redor. Deus não vai descer do céu e segurar nossa mão. Porque Deus nos fez isso. Isso é uma condição do ser humano, né? E aí, claro, né, o mal se aproveita disso, com a concupiscência, com o pecado original, e as pessoas afastadas de Deus são tomadas por aquilo que não presta. Pensamentos, decisões, condições. E aí, nós temos a igreja, nós temos a Santa Igreja Católica, nós temos os caminhos que Deus nos dirige. Rodrigo, na série do The Chosen, que eu não sei se é real, não parei para pesquisar ainda, né? Mas que um dos apóstolos de Jesus, que é o Tiago, ali na série, ele tem uma deficiência na perna. E ele questiona Jesus porque Jesus curava todo mundo. Não curava e ele. Ele não. E aí a fala de Jesus diz assim, justamente, às vezes tu te pergunta, né, por que eu não posso engravidar, ou por que eu tenho tal deficiência, mas é porque a gente tem que ter fé em Jesus
independente das circunstâncias da nossa vida, se eu não posso ter filho, ou se eu tenho deficiência, qualquer coisa, né? Então eu olho por esse lado, assim, que tem essa de uma limitação de qualquer coisa, assim, que a gente tem que acreditar em Jesus, ter fé nele, independente de... Porque assim, as circunstâncias para todos são assim, diversas, né? Assim, aquilo que a gente pensa, que a gente quer e não acontece, né? Então é assim, é aquela questão que muita gente fala, né? Não por quê, mas para quê, né? Então Deus tem os seus planos, tem as suas condições, tem pessoas que terão, né, muitos filhos, tem pessoas que não terão filhos, tentarão a vida toda, e daquela forma são convidadas a servir a Deus, né, dentro daquela condição, com muitos, com poucos, mais bonito, mais feio, mais gordo, mais magro, com, né, um problema, sem problema. Então a gente é do jeito que nós somos convidados a servir a Deus, a colocar e confiar tudo na mão de Deus, e permitir que Ele faça a sua vontade em nossa vida. E nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade, né? Nem sempre. Porque Deus tem o melhor para nós. Por que que foi assim? Por que que não foi assim? Aí um dia, se Deus quiser, lá no céu, a gente vai ter uma conversa com Deus Pai e a gente vai perguntar para Ele. Mas aqui a gente não sabe. É o que o Ali falou de alguma forma. Os mistérios de Deus, né? Dizem que de todo mal, Deus tira um bem maior. Quando, como, em que circunstância, a gente não sabe. Se nessa geração, se na próxima ou na próxima, a gente não sabe. Mas Deus sabe. Então, confiamos em Deus. Aquilo que a gente não domina, aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente não consegue, colocamos na mão de Deus. Confiamos, pedimos, claro. Vamos pedir, continuar pedindo aquilo que a gente precisa, que a gente quer e que não chegou ainda. E se for da vontade de Deus, no seu tempo Ele nos dará. Né? Muitas pessoas estão numa situação em que, se elas não estiverem naquela condição, não herdarão o céu, porque se perderão na vida, porque se desvairão por outros caminhos. As pessoas que às vezes não têm muito recurso, estão ali orando. Vocês foram no retiro, né? Escutaram o testemunho do casal, né? Quem foi, né? Todos foram? Aí chegou um pouquinho depois, né? Então eles falavam, né, que eles rezavam na dificuldade, eles estavam rezando. Quando começou a melhorar um pouquinho, já começaram a dar uma esquecida e começou a confusão. É assim. Às vezes a pessoa tem que ficar num patamar de vida que vai empurrar ela para a oração, porque se ela cresce um pouco mais no conforto, sobe para a cabeça algumas coisas e a oração fica de lado e as pessoas se perdem na vida. Então, pensamos que, se estamos no caminho de Deus, fazendo a sua santíssima vontade, Deus com certeza vai cuidar de nós. E Deus vai chover não só para nós, também para aqueles que não fazem a sua vontade, né? Para os bons e para os maus. E Deus tem o melhor para cada um de nós, né? Então, confiamos que o bem maior é um dia nós chegarmos no céu, tá bom? Tá bom? Vamos em frente, então? Isso aí. A gente tem que confiar nisso, né? Porque, assim, cada um de nós tem uma história. Tem uma condição, tem uma situação, tem uma bênção diferente que veio de Deus, tem um problema diferente que veio de outras pessoas, das situações. Então é assim, a vida é diferente para cada um de nós. Não existe igualdade. Quando escutarem na igreja falar igualdade, fraternidade, não é bem assim, tá? Igualdade, ela não existe. Igualdade é um termo cunhado lá na Revolução Francesa para nivelar todo mundo por baixo. Igualdade não existe, nós somos diferentes e nós nunca seremos iguais. Nem no céu nós não vamos ser iguais. Quanto mais santo, mais méritos no céu. Quanto menos santo, né? Sentido de menos méritos no céu. Então nem no céu a gente vai ser igual. Então que a gente aceite que a gente é diferente, só que a gente tem que caminhar no mesmo caminho, na mesma direção. Certo? Certo, César? Tá com sono já? Que hora é? Olha para mim. Opa, tem mais 3 horas de catequese, tá? Tô ganhando aqui, tá? Vai dar certo. Pessoal, homicídio então, né? Peca contra esse mandamento, quem aconselha, tá certinho aí, ô Éder? Botei o cabinho. Ah, tá. Peca contra esse mandamento, que aconselha mandar matar, fornece meios para o outro matar, ou se omite quando pode impedir um assassinato ou homicídio. É um pecado. Homicídio involuntário. Refere-se às mortes causadas por negligência ou imperícia, especialmente na área médica, né? Quando o médico é negligente e deixou a pessoa morrer, ele podia ter salvo. É um pecado do médico, certo? Eutanásia. O que é eutanásia, Gislaine? Ah, mas aí não é Elisiane, é Gislaine, né? Eutanásia é permitido pela igreja?
Não. Certo? Certo? Tá. Beleza? Eu não parece, né? Eu vi a história de uma brasileira que foi para a Suíça. Suíça, Bélgica. Lá é permitido. Os velhinhos na Bélgica estão fugindo dos asilos, que os filhos estão tudo matando os velhinhos. Parece brincadeira, mas é verdade. Escutei uma notícia do padre Paulo Ricardo falando. Vamos lá. Parará. Então tá. Legítima defesa. Quando é que a gente pode matar? Para não morrer. Esse é o primeiro critério. Nós só podemos matar quando a gente vai defender a própria vida. Se a nossa vida estiver ameaçada e não tiver mais nenhum recurso para defendê-la, a gente pode matar o outro. Tipo aquele rapaz do Arroio do Silva. Sim. Que o cara entrou lá dentro. Lá, né? Ele correu, daí o cara fugiu, e o outro cara pegou a faca, o cara matou o cara. Cara. Daí ele foi preso porque não justificava mais, porque o cara tinha fugido dele. Já. Perfeito. Mas ele poderia voltar, né? Só que também é um erro quando o bandido, a polícia, né? Eu sempre estudei muito para concurso de polícia, a gente estudava muito sobre isso. A polícia no Brasil, não sei se nos Estados Unidos, mas no Brasil só pode atirar quando o bandido atira na polícia. Por isso que hoje a morte dos policiais são grandes. Eu acho errado. Mas daí é uma lei, né? É uma lei. Dos homens, né? Dos homens, né? Não é a lei de Deus, sabe? Porque nesse sentido, se o policial está ameaçado, a sua vida está ameaçada, ele tem que se defender, né? E ele está armado. Então, chega um momento que tu não tem que fazer. Tem que atirar primeiro, né? Mas é uma outra situação, né? Mas assim, falando sobre a religião, sobre a doutrina católica. Quando que nós podemos matar? Quando é legítima defesa. Na circunstância lá, não sei até que ponto que foi, até que ponto que não foi. A gente não estava junto para acompanhar, né? E também quem somos nós para avaliar uma situação tão delicada como essa? Mas vamos dizer que sim. Alguém invadiu a tua casa. Tá armado. Cara, tem que se defender. Mas a legítima defesa não é só contra a minha vida, né? Não. Pode ser pela vida do outro também. A tua família, teus filhos. Sim. Tu pode tomar ação para se defender o outro. Porque assim, primeiro é a tua vida. O primeiro critério é a tua vida, né? Mas claro, tu tens pessoas que dependem de ti. Então tu vai cuidar dessas pessoas que dependem de ti também. É a mesma situação no sentido espiritual. Quem que é o primeiro a ser salvo? Cada um de nós, eu não posso querer salvar a vida do Ali, que ele vá para o céu, se eu estou me jogando no inferno. É um pecado, está errado. Primeiro sou eu. Então eu estou numa vida que eu estou buscando a santidade, buscando os caminhos de Deus. Agora eu vou tentar levar os demais comigo, minha família, minha esposa, meus amigos, as pessoas que Deus nos confia. Então esse é o caminho, né? Primeiro somos nós. Às vezes a pessoa está ali, está se prejudicando, tá na igreja. Vamos lá, um exemplo clássico. Tá a semana toda na igreja, ajudando para cá, ajudando para lá, e na casa é um inferno. Tá errado? Tá muito errado. Tá errado? Para. Tua casa tem que virar o céu primeiro. Aí depois começa a ajudar na igreja, com o padre, com o movimento, com isso, com aquilo. Quando a igreja começa a tirar o tempo que tu tens da tua família, assim, lógico que é o tempo que começa a prejudicar a tua família, começa o erro. Tu tem que cuidar da tua família. A família é tua vocação é o matrimônio. Então, tu vai cuidar da família. Para que tua família, né, possa ter oração, espírito lá dentro de casa, possa ter um caminho de conversão, de santidade. E aí, então, tá ok, vamos junto? Vamos? Não vamos? Eu posso ir? Pode. Vai prejudicar? Não. Então tá, então tu vai conceder o teu tempo a uma parte na igreja que de fato precisa, e eu motivo muito isso cada um de vocês, mas desde que lá na nossa casa as coisas possam caminhar bem, tá? Senão a gente começa a dar um contra-testemunho sobre aquilo. As pessoas não começam a olhar para ti, não, mas o que adianta ajudar na igreja? Qual é a casa do cara lá? Tá virado? Então tá errado, né? Então a gente não pode usar isso, porque isso inverte o jogo, né? A gente tem que ir consciente dos propósitos de Deus. Então tá, pessoal, legítima defesa, né? Vamos ver aqui também a questão da agressão injusta, né? Se defender, proteger os bens também, né? Se alguém invadir a tua casa, aquele exemplo, né? Tu tá protegendo, tá na tua casa, ou tá tentando entrar no teu terreno, na tua propriedade, tu tem o direito de se defender, certo? Então, falando nesse sentido. Passando de página aqui, né?
Aqui fala um pouco da guerra também. A guerra é um assunto sempre polêmico, né? Mas assim, o que São Tomás de Aquino nos fala sobre a guerra? Para que a guerra seja justa, exige uma autoridade competente, que seria o Estado, uma causa justa, a defesa ou recuperação de um direito, defender a sua pátria, defender os seus direitos na sua pátria, e a intenção reta, que o objetivo sempre é a paz, né? Por exemplo, histórico, né? Os muçulmanos e os cristãos, as cruzadas, isso, aquilo, era guerra. Por quê? Porque a igreja estava se defendendo contra a invasão muçulmana. Os muçulmanos buscavam invadir os territórios e a igreja se defendia. Era uma guerra, é uma guerra justa, porque busca a paz, porque senão hoje a gente nem seria católico aqui, possivelmente. O muçulmano já teria tomado conta do mundo inteiro. Então vamos lá. Aqui tem outras coisas que não vêm a critério hoje. E aqui as questões da ecologia, do esporte e da saúde. Vamos lá. Animais e plantas. Não há pecado em matar animais para alimentação, controle de pragas ou uso humano, porque eles foram criados para o serviço do homem. Tomai a terra e submetei-a. Perfeito? Cachorro não é gente. Não sei qual a estima que vocês têm pelos bichinhos aí, mas cachorro não é gente. É muito bonitinho cuidar bem do bichinho, não judiar, não maltratar, tudo certo. Agora, ninguém aqui é mãe de cachorro, de cadela, e enfim, né? Não é. Então a gente tem que cuidar para não colocar o bicho numa dignidade que não é dele, que não pertence. Enquanto às vezes tantas pessoas, por essas mesmas pessoas, são tratadas como bicho, né? Tantas pessoas que passam. Eu vi o vídeo do empregador, eu achei muito verdadeiro que ele falou. Ele disse que o mundo está muito bagunçado, de cabeça para baixo. Os pais botam os filhos na creche e vão passear com os cachorros. Verdade, né? Então, Parar pra pensar. é mais ou menos nessa ideia, sabe? E a questão também, né, das plantas, né, gente? Então, o negócio é para servir o homem. Logicamente que, né, quando a gente é cristão e católico, a gente vai defender também o meio que a gente está, né? A gente não quer matar, quebrar tudo, botar fogo no mundo, isso não existe, né? Mas a gente precisa, às vezes precisa expandir uma plantação, precisa colocar uma empresa. Então, isso é justo que, né, se desmate, enfim, né? Mas, logicamente, que não vão botar fogo no mundo, né? A questão da saúde também, né? Desobedecer orientações médicas graves, né? Então, o médico te deu um tratamento, tu não. Eu não vou fazer esse tratamento porque Deus vai me curar. Isso é pecado. Está até tentando contra Deus. A gente tem que obedecer o tratamento e confiar que Deus vai curar. Mas seguir a orientação médica, tá? E aí o uso de animais e plantas para fins humanos é permitido, né? Logicamente a crueldade animal é pecado, né? Tu bater no bicho sem sentido, né? Se é se defender, tu tem que bater e tem que matar, né? Não tem o que fazer, né? Agora tu, né, dá uma surra no animal por qualquer coisa porque tá bravo, tá errado, né? Esportes de risco extremo e negligência grave com a própria saúde são condenáveis. Então um esporte que coloca em risco a tua vida é pecado. A gente vai subir uma montanha. Até que ponto que isso é, né? Tá expondo a tua vida a um risco, né? É pecado, tá bom? Sexto mandamento, então, e junto com o sexto, nono mandamento. Eduardo, qual que é o sexto mandamento? Não pecar contra a Aí, sabe de cor, gente. Vamos aprender com o Eduardo. Esse aí, olha, viu? Como é que é mesmo? Não pecar contra a castidade. E para não dizer que eu falei besteira, qual que é o nono? O nono? Nono mandamento. Dá uma olhadinha lá atrás, então. Não desejar a mulher próxima. É esse, show de bola. Isso. Então esses dois mandamentos andam juntos, porque eles estão relacionados. Então, agora aqui nós vamos esse mandamento que ele é um dos grandes pecados dos nossos tempos, né? Infelizmente, né? Pelas facilidades que a comunicação e que a cultura do mundo, né, começou a impor sobre o homem. A pureza, a virtude da pureza foi esquecida, né, pela humanidade, né, de alguma forma. Então nós vamos ver agora esse sexto mandamento, tá?
Então a virtude da pureza é a base para todas as outras virtudes, né? Porque ela inclui o domínio do corpo e da alma, né? Das paixões, né? Das concupiscências de cada um de nós. Então quando o homem se domina, no sentido da castidade, sentido sexual, ele tem uma facilidade muito maior para dominar todas as outras paixões, todas as outras coisas que afloram, né? A raiva, a inveja, a cobiça, a ganância, porque ele está dominando o impulso que é muito forte no homem, pela sua natureza, e ele está ordenando isso na vontade de Deus. Então, isso é nítido, né? Então, o sexto mandamento, que é não pecar contra a castidade, foca nas ações externas. E o nono mandamento, não desejar a mulher do próximo, né, o homem da próxima, né, o homem da próxima, foca nos desejos internos. Então, né, eles se relacionam dessa forma. Então aqui, né, iniciando na reflexão deste mandamento, né, a igreja identifica 3 estágios sobre os pecados contra a castidade, que é a sugestão ou a cogitação, né, quando uma ideia surge na cabeça, surgiu uma ideia na cabeça. Aí depois vem o deleite imaginário, né? Quando as pessoas começam a formatar essa ideia como uma possibilidade. E aí depois vem a terceira fase, que é o pecado. De fato, quando acontece o pecado, quando há o consentimento permitido na nossa cabeça para aquilo. Então, quando surge uma ideia, a ideia para nós começa a se tornar uma possibilidade, até aqui não é pecado. A gente chegou ali, a gente puxa a tomada, desliga o disjuntor, apaga a luz e sai fora, sai correndo, sai a pau. Agora, quando nós damos o próximo passo e a gente começa a confabular aquilo na nossa cabeça e a gente consente com aquilo, aí é pecado. O próprio pensamento, certo? Essas são as fases da tentação no ato de pecar. Então, a simples cogitação inicial não é pecado, né? Então, o encanto natural entre homem e mulher é normal, não constitui pecado numa fase inicial, desde que aquilo não passe por uma outra fase, que é o consentimento quando a situação não é lícita, certo? E quando é condenável, né? Quando esse consentimento é deliberado, quando esse desejo, essa ideia, ela se torna uma vontade, uma decisão em praticar um determinado ato. Aí já é pecado. Mesmo antes de praticar o ato, já se tornou pecado pelo pensamento. Certo? Pecado de pensamento ou cobiça, né? Domínio nos sentidos, olhares e pudor. Então, o sexto mandamento, né, trata essa condição dos maus olhares, né? Então, como é fácil pecarmos pelo olhar, né? Então o mundo, de alguma forma, sexualmente explícito aí, mundo afora, né? Então, assim, facilmente as pessoas pecam já no olhar. Então, aí como a gente comete esse pecado? Quando que é permitido? Ou quando que isso não é pecado? Olhar para algo imoral de forma acidental. Olhei, virei o rosto, desliguei o disjuntor, não alimentei aquele pensamento, caí fora, saí correndo, saí a pau. Não é pecado, né? Então, foi uma ação assim que foi um acidente. Quando que é condenável? Quando é um pecado. Olhares demorados e deleitosos, né? Onde o indivíduo permanece observando algo imoral de forma deliberada para obter prazer. Despudoramento social, né? As modas escandalosas, e aí vai, né? Favorece essa perda da consciência do pecado. Então, quando a gente começa, né, a querer confabular aquela situação, aquela condição na nossa cabeça e começa a imaginar aquilo, começa a ir longe, é pecado. Certo? Pecamos contra o mandamento da castidade. Deixa eu ver se é o interno aqui, né? Desejos internos. Desejar a mulher do próximo, como o nono mandamento, certo? A questão dos desejos. Perfeito? Agora, desejos internos e a proximidade, né? Então, esse preceito proíbe o desejo de intimidade com pessoas próximas ou comprometidas, como parentes, vizinhos, pessoas com votos religiosos. Quando que é permitido, né?
convivência social e familiar honesta, baseada no respeito e domínio de si, né? Com relações saudáveis, né? De amizade, de proximidade familiar, tá tudo certo, né? E quando é condenável, quando quer desenvolver imaginações de laços de intimidade proibida, com pessoas casadas ou consagradas. Então, se a gente pecou por algum desses desejos e mandamento, na confissão a gente tem que falar: Padre, pequei contra a castidade, fazendo isso, fazendo aquilo, pensando dessa forma, praticando aquilo. A gente tem que falar qual é o pecado. Não basta falar: pequei contra a castidade. Certo? Amanhã vocês caprichem lá. A gente espera que sejam poucos pecados, né? Mas a gente sabe que a lista é grande aqui para a gente ir passando, né? Confessem todos, tá? Eu vou pegar uma aguinha, tá? Só um pouquinho. Tá todo mundo com sono? Tá com sono, Gislaine? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu entro no assunto paralelo aqui. Causas exteriores e interiores da pureza, né? Então a impureza ela é comparada com uma sala cheia de gasolina. O que acontece se riscar um fósforo, César? Explode. Então, a gente, né, quem não tem um santo que fala, não sei se é São Tomás, não. Acho que é Dom Bosco, que fala, né, contra os desejos da carne, a impureza, as tentações, a gente não enfrenta, a gente foge, a gente corre. Sabia dessa, não? Sabia? A gente corre, porque se a gente enfrentar, a gente vai perder. É uma sala cheia de gasolina, né? A nossa concupiscência, as paixões, enfim, elas, daqui a pouco, aquilo passa do limite, do domínio, e a gente vai cair no pecado. Então a gente se escapa, certo? Aquele casal do retiro, né? Era castidade por 4 anos. Nossa, viu esse? A hora de ser a hora que Vamos pra praça, mulher, de noite na praça, né? Então é assim, é uma luta, né, nesse sentido, né? Então os nossos desejos, os nossos impulsos interiores aí, a gente tem que dominar e configurar a vontade de Deus, tá bom? Por isso que eu falo para vocês, queridos, queridas, que não são casados ainda, né? Agora, domingo crisma, depois vamos pensar no casamento, galera. Vamos se mexer aí, tá? Eduardo? A Eduardo tá mais longe. No estudo de noivos agora aí? A Jéssica já tá, a Nicole já tá. Ah, terminou? Ah, que legal. Bom, Nicole também acho que tá quase no fim, né? Ela tá fazendo também. Tá fazendo. E o resto aí vamos se matricular, né? Pegar o professor que tem que pegar a fila aí. Tá, pessoal? E aí, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouco agora de uma forma mais direta, né? Mas a gente sabe de alguma forma tudo aquilo que é imoral, né? Que se pode ou não praticar. É quase que natural que a gente perceba que algumas ações elas são lícitas e outras não, né? Então, a questão dos vícios sexuais, né? Falar a palavra aqui, né? Masturbação, sabem que é pecado. Preciso falar para vocês, né? Tá errado, é pecado. Ver pornografia, pecado. O próprio ato conjugal tem coisas que a gente não pode fazer, que tem que viver a castidade, pecado. O sexo existe um lugar, fora disso, muitas vezes é pecado. Então a gente tem que buscar o conhecimento para a gente também ter uma vida casta dentro do casamento. Aí eu acho que o curso de novo, não sei se falou alguma coisa sobre isso, né? Mas enfim, falou. É o momento de tratar a forma direta, então não vou tratar aqui de forma não direta, mas o curso de noivos é tratado algumas situações, né? A questão, né, do preservativo, a questão dos anticoncepcionais, já falei aqui, né? É pecado. A igreja não aceita, tá? E a gente tem que confiar que há um Deus olhando por nós. Configurar nossa vida, nossa vontade nas mãos de Deus. Tá bom? Vamos continuar aqui. Então aqui, né? Os efeitos do pecado na alma e no corpo, né? Então, persistir no vício, né, causa cegueira espiritual, dificuldade intelectual, brutalidade na vontade, abandono da religião por não querer aceitar o remédio contra o pecado. Então, a pessoa que começa a cair nos pecados, normalmente ela começa a se afastar de Deus.
né? As pessoas começam a ter uma aversão à igreja, aversão à missa, aversão aos padres, porque querem continuar alimentando tudo aquilo que não presta. E a igreja vai falar do contrário. E a pessoa, para não escutar aquilo e não ficar constrangida, se afasta, né? Então, infelizmente, muitas pessoas agem dessa forma, né? E aqui os remédios contra a impureza, né? Então, fuga das ocasiões de pecado, vigilância nos sentidos, humildade e trabalho, né? Na parte sobrenatural, oração frequente, diária, confissão regular, povo de Deus. A igreja nos pede, olhando para aquele que é mais fraquinho, que a gente se confesse pelo menos uma vez por ano, na Páscoa. Olhando para aquele que é mais fraquinho, porque a igreja é mãe, sabe que nem todos têm as disposições necessárias, mas a nós deveríamos se confessar todos os meses, tá? Não esperem muito tempo para se confessar novamente. Mês que vem, galera, marca a confissão, vê o dia que o Pai está atendendo, vem aqui, depois das 5, sábado de manhã, confessem-se, se confessem, não tem muito pecado, te confessem. Por quê? Porque a confissão, ela dá uma graça. Além de perdoar os pecados, ela dá uma graça do sacramento que nos torna mais fortes contra as tentações que nós estamos passando naquele momento. Então a gente vai segurando mais, segurando mais, segurando mais. E é todo mês confessando, e a gente vai frequentando o sacramento de uma forma pura, num estado de graça. E a gente vai crescendo na santidade, tá bom? Exercício da confissão. Comunhão frequente, perfeito. E acima de tudo, devoção à Virgem Maria, né? Então Maria, né, a mãe da pureza, símbolo da pureza, Nossa Senhora. Então recorremos a ela também, né? Ela que foi pura até o fim, que ela interceda por nós, pela nossa pureza, pela nossa castidade, por este caminho que a gente tem que percorrer nas vontades de Deus. Amém? Que hora é? 8h30. Estão loucos para ir embora já? Estou quase no final, tá bom? Agora nós temos o 7º mandamento que o César vai falar de cor. Eu vi, tô olhando o caderno, cara. Ixi. Ai, bota o óculos, vai. Não deu nem para colar, né? Não furtar, não roubar. E ele caminha de mão dadas com o 10º mandamento, que quem vai falar? Jéssica? Não lembro. O último. Não lembro. O que é parecido com não furtar? Não cobiçar, né? Isso. Não cobiçar as coisas alheias. Os dois andam juntos, certo? Então tá. Então aqui o não roubar, todo mundo já sabe, e não cobiçar, todo mundo já sabe, né? Então a gente vai entrar um pouco mais no detalhe, certo? Se roubaram, devolvam, por favor, né? E não precisamos cobiçar nada do que é de ninguém, tá bom? Então, vamos lá, né? Não roubar se fundamenta, né, na posse dos bens materiais, na lei natural e na vontade divina. Então, se existe um mandamento que nos impede de roubar, significa que Deus está declarando que é justo que eu tenha posses. Compreendem? Ninguém rouba aquilo que do outro se o outro não tem. Como é que eu vou roubar o carro da Sandra se ela só tem uma bicicleta ou não tem nada? Eu não tenho que roubar. Como é que eu vou roubar um terreno do Éder se ele não tem? Não. Se eu não tenho nada para ser roubado, então precisa ter um mandamento. O princípio da posse está aqui. Isso significa que a posse é permitida. Nós podemos ter posse. Terreno, casa, carro, isso, aquilo, é justo que se tenha. Tá ok? Então essa é a primeira constatação desse mandamento. Isso já é uma lei natural da propriedade, né? Então a propriedade, ela é uma instituição divina. Nós temos o direito. Por que que o povo de Deus saiu do Egito para ir para a Terra Prometida? Eles foram para um lugar, um espaço que era deles, confiado por Deus, a posse da terra. Perfeito? Começa assim, né? Então o homem tem a necessidade, a natureza humana tem a necessidade de ter posses, né? Ter os bens materiais, ter a casa, ter um trabalho, ter um automóvel, ter um meio de se deslocar. Então Deus criou o homem com tais necessidades, né? Porque se não fosse assim, né?
Deus não criaria o homem sem lhe dar o direito sobre a matéria, né? Se não fosse assim. Então a gente tem esse direito. E aí o senso de posse ele já está na natureza. Como é que a gente vê o senso de posse na natureza humana? De uma forma assim muito independente. Bota duas crianças brincarem juntas, os brinquedos ali. O que vai acontecer? Um pouco uma vai pegar, é meu. Por quê? É o senso de posse. Quem que ensinou aquilo para a criança? Os pais não ensinaram. Mas está na natureza humana. O homem tem essa natureza de possuir, porque é uma questão até natural para a sua sobrevivência. Então, essa questão da posse ela está ligada já a uma lei natural criada por Deus. Então, né, aí tem a questão dos meios, né, que o homem pode ter as posses, né? Isso aqui antigamente, né, a terra que não tinha dono, a terra era do governo, aí chamava os italianos, os alemães para tomar posse da terra. Então eles ocupavam aquele espaço e aquela terra se tornava deles, então, né, um meio de posse. A ascensão familiar, né? Quando tem uma propriedade, existe um rio que não é de ninguém, o rio secou. Aquele terreno eu posso, como é do lado da minha propriedade, eu posso até pegá-lo para mim, porque está agora solidário ao meu terreno. Uso capião, quando eu estou num lugar abandonado por muito tempo, posso requerer legalmente, inclusive, a posse daquele lugar. É lícito, é justo, certo? E os meios derivados, heranças, né? Os contratos de compra, venda, troca, então são todos meios lícitos para a gente possuir. Perfeito? E aqui está tudo certo, né? E aqui, nesses meios de possuir, entram as questões dos contratos e do preço justo, né? Que a gente não se aproveite das pessoas nos contratos, nas compras, nas vendas, quando a gente percebe que, a gente vai ganhar um lucro aqui. Não, a gente tem que cuidar. Nós temos que ter a justiça de Deus nesse momento, para que nós possamos vender por um preço justo, comprar eventualmente por um preço justo e não lograr o outro, né? Principalmente aqueles que às vezes são menos favorecidos do que a gente, ou que estão numa situação mais difícil do que a gente. A pessoa tem uma dificuldade de saúde, tem que vender um terreno, está lá pela metade do preço porque não conseguiu vender. A gente olhou, eu vou comprar, mas eu posso pagar o preço do terreno? Eu devo pagar o preço justo do terreno, certo? Isso está dentro dessa moralidade de não roubar. Tomar uma água porque minha voz está acabando. Lucrar honestamente, aumentar o preço em vendas a prazo é lícito devido ao tempo de espera pelo pagamento. Está tudo certo, tá bom? E aí aqui, receptação de bens roubados, não preciso nem falar para vocês, né? Então tá, beleza. E aí nós temos aqui também a questão dos deveres entre o trabalho, né? Relação social, trabalho, patrão e empregado, que às vezes o que acontece, infelizmente, o patrão explora o empregado, né? Não paga o preço justo. É um roubo, porque ele está te entregando um valor e tu está diminuindo o valor dele, né? Então, de alguma forma, está lesando a pessoa. Então, isso também a gente, quando patrões, a gente tem que olhar para os empregados com justiça, pagar o que é justo, o que é devido. E aqui agora nós temos uma questão que ela é bem interessante, eu gostaria muito de ter falado mais dela, e eu tinha planejado falar sobre ela depois, né, na história da igreja, as revoluções até chegar aqui, não vai dar, né? Mas aqui ela vem de encontro com o nosso tempo. E aí vou falar aqui uma visão católica sobre isso, tá? Toma mais um pouquinho d'água. A igreja propõe escola católica moderada. Sobre o quê? Socialismo e liberalismo. Socialismo e capitalismo. Como assim? Crítica ao liberalismo. O que é o liberalismo? Vamos dizer que é um capitalismo econômico aí que a gente vive, de alguma forma, né? Erra ao crer que o mercado se autorregula perfeitamente, ignorando o pecado original que existe em todas as pessoas, ao considerar que o salário justo é apenas o que foi combinado, mesmo que seja insuficiente, ou o patrão lucre desproporcionalmente sem repassar o crescimento aos funcionários, né? Então, esse capitalismo de querer só visar o lucro, tá errado?
Não é bem assim. A exploração, porque muitas vezes acontece, uma exploração. Tem que cuidar. Crítica ao socialismo. Erra ao exigir que todo o lucro seja do funcionário. Percebem? Impedindo a manutenção da empresa e ao querer que o Estado controle tudo. Está errado também. Então a gente tem um extremo para cima aqui e tem um extremo para baixo. Percebem? Tem um equilíbrio. Aí o que a igreja prega? A igreja prega o equilíbrio. O caminho da igreja. O patrão pode lucrar, mas deve usar esse lucro para melhorar a vida dos empregados, através de melhores salariais, através de ambiente de trabalho, através de condições de trabalho, alimentação, enfim, condições boas para que o funcionário possa crescer também como pessoa, ter os seus recursos, sua família. E o Estado deve intervir somente quando os problemas não se resolvem sozinhos, quando é uma questão muito macro, que o Estado deveria intervir para regular a situação para um equilíbrio. Infelizmente não é isso que a gente vê. Muitas vezes o Estado, dependendo do sistema, ou ele está apoiando de forma demasiada quem é patrão e lucra, em detrimento aos empregados, ou o Estado está apoiando os empregados e está dizendo que os patrões são todos bandidos. Os dois extremos, É o que a gente vê, infelizmente, em trocas de governo para cá e para lá, em países aqui, países lá. Então a gente tem que cuidar com isso, certo? Então a gente tem que ter uma visão de equilíbrio sobre essas duas situações. O que é justo para um lado e para o outro, Tá bom? Então, usura. É permitido cobrar juros e empréstimos, desde que seja pagável e não gere miséria, ou problemas para aquele que, se o juro também não for tipo de cartão de crédito assim, aí é pecado, A J é pecado, está errado. Impostos são um dever para o bem comum e ordem pública. No entanto, impostos destinados para o aborto já não é lícito. Imposto que deixa as pessoas pobres também já chega um ponto que não é lícito. Mas aí, estamos no sistema, a gente não consegue nem escapar disso. E a restituição, Diferente dos outros pecados, se a gente roubou, a gente deve restituir. Perfeito? E aí, com relação à riqueza, pode ser rico, Sandra? Pode. É pecado? Não. Por que não é pecado ser rico, Ali? Honestamente, não feriu nenhum outro mandamento. Tá bom? Concorda, Eduardo? Certo. O que a igreja diz sobre isso? Vamos lá. A moral católica não condena a riqueza, mas o seu mau uso. A quem mais é dado, mais será? O quê? Cobrado. Mais será cobrado. O rico tem a obrigação de usar seus bens para o bem alheio, pois Deus permitiu que ele os tivesse. Porque se não tivesse pessoas muito bem de vida, não teria, de repente, uma empresa que emprega muitas pessoas que dependem dela. Tem que ter alguém que está à frente e que eventualmente vai ganhar mais, ter mais postos, uma condição diferente e que não vai ser igual à minha. E isso está tudo certo. A gente não tem que ser igual. Ele não precisa ficar pobre. Eu não preciso brigar para que o patrão fique pobre, está errado. Igualdade não existe nesse sentido, sabe? Então por isso que eu falo, igualdade ela é perigosa. Igualdade ela é pretexto de revolução. E normalmente revolução contra o que é de Deus, contra a ordem estabelecida. Igualdade na igreja. Leigo e padre. Não somos iguais. O padre está acima de nós e tem que estar. O bispo está acima do padre e tem que estar. O papa está acima do bispo e tem que estar. É a hierarquia constituída por Deus. Até no céu, os anjos têm uma hierarquia. Quem dirá nós aqui na terra? Perfeito? Continuando então, Então os ricos têm que ter essa visão. E já a pobreza é vista como uma virtude quando suportada com paciência. Quando a pessoa que não tem condições não fica bestemando contra Deus, murmurando, reclamando, mas aceita com paciência. Aceita inclusive ser ajudada, porque tem pobre que é orgulhoso, não aceita nem ser ajudado. O pobre que é mal agradecido, recebe e joga fora. Não tem de tudo, Não é porque tu é pobre que tu vai para o céu. Se essa visão de pobreza é santo e rico é demoníaco, está errada. Não é porque muitos pobres vão para o inferno e muitos ricos vão para o céu. Se Deus quiser, os ricos,
Para o rico é mais difícil ir para o céu, porque a tentação é muito maior, pelo dinheiro, pelo poder. Mas o pobre também vai para o inferno, quando ele não segue os caminhos de Deus. Tem que suportar com paciência, consciência limpa e olhar que a pátria final é o céu. Então, o que deve ser estipado é a miséria, né, material e moral, e não a pobreza em si, tá bom? Pobres, diz nosso Senhor Jesus Cristo, pobres convosco sempre tereis. Vocês viram, não sei se acompanharam o Semana Santa, né? Em que Jesus ressuscitou quem mesmo? Lázaro. Aí, Jesus ressuscitou Lázaro. Eu só não me lembro se foi no jantar, na mesma cena, ou foi antes. Em que Maria senta aos pés de Jesus e com uma jarra de perfume muito caro, nardo, né? Quem falou? Nardo. Ela unge os pés de Jesus, né? Enxuga com seus cabelos, né? Beija e tudo mais. E aí o que Judas fala? Alguém sabe? Jesus olha aquela cena. Não sei onde ela tirou o dinheiro, né? Enfim, por que tu não deu aos pobres? Senhor, por que não vendeu esse perfume e deu aos pobres? Poderia ajudar muita gente. O que Jesus fala? Pobres sempre tereis. Sempre tereis. Vai ter pobre para ajudar a vida inteira, mas a mim tereis por pouco tempo. Então essa é uma das passagens também que configura um pouco daquilo que a igreja zela como sagrado. Por que a igreja tem um amor pelas coisas sagradas? Na Santa Missa, na liturgia, nas vestes, nos símbolos, na igreja, no altar. Por quê? Porque é Jesus que está ali. Pobres a gente sempre vai ter, né? Mas ali é Jesus, é o Rei dos Reis. Então ele merece o melhor. Né? A igreja mais bonita, a igreja mais bela, porque aquilo vai remeter o povo a Deus e porque ali está sendo trazido Jesus. Jesus se torna vivo e presente, corpo e sangue. Então a igreja tem que zelar por isso, certo? Então esse olhar assim, puramente social da igreja, totalmente errado. A igreja aqui não é uma ONG, a igreja católica não é ONG para ajudar aqui, ajudar lá. Ela ajuda porque, normalmente, nosso espírito de caridade faz que, né, a gente tenha um bem ao próximo. Mas o objetivo da igreja não é tirar a fome do mundo, tá, povo de Deus? Não é tirar a fome do mundo, não é resolver o problema de governo, não. O objetivo da igreja é levar a gente para o céu. E esse é o olhar. O olhar é para o céu. Perfeito? Olhar para Jesus Cristo. Tá bem? Pessoal, tá quase terminando. Nossa, cara. 8º mandamento aqui, ó. E o último. Ah, que hora é? 15 minutos a gente termina. Aí das 9 até as 9h10 a gente conversa um pouquinho e depois... A Jéssica falou que quer ficar mais um pouco aí. A gente vai ver daí. Tem a prova dos 10 mandamentos. Se tem as folhas em branco aí, eu vou virar aquela... Já vão olhando agora. 8º mandamento. Enquanto vocês descobrem qual é o 8º mandamento, eu vou ali pegar mais um pouquinho d'água, tá? Olha bem aí para não errar, hein? Eu vou saber que eu preciso perguntar, tá? Qual é o 8º mandamento? Quem quer falar? Qual é, Éder? Não levantar falso testemunho. Ah, e mais conhecido também como não? Quase. Não mentir. Quer dizer, a fofoca ela é verdadeira, né? Só que tu não devia ter falado, sabe? Tu não mentiu, tu falou a verdade de uma pessoa, mas tu não devia ter falado. Não, tem que inventar história. Tem. Que daí é mentira, né? Daí a fofoca e a mentira junto, as duas coisas. Aí só voltando um pouquinho, vocês sabem o que é inveja? O que é inveja, Eduardo? Me fala. Inveja. Ele possui o que outra pessoa tem. Isso é cobiçar as coisas alheias, então. É isso? Ali, o que é inveja para ti? É isso? César, o que é inveja? Eu acho que é a pessoa comprar uma coisa e ficar... Querendo a coisa da pessoa. O que é inveja, Sandra? Eu acho que às vezes não só não bens materiais, mas é cobiçar a tua família, às vezes até teu afeto, a espiritualidade.
Gislaine. De cobiçar as coisas dos outros. Jéssica. Eu acho legal, é um pouco de tudo, assim, né? Até a tua própria vida, né? Como a Sandra falou. O Éder já falou? É isso tudo aí. Ah, tá. Ó, eu vou falar para vocês então. Isso tudo é cobiçar, isso é cobiça. A cobiça não é inveja. Eu sempre tive a imagem da inveja como isso também, na minha vida inteira, mas eu descobri que não é. E é interessante, porque faz muito sentido. A inveja é quando tu fica triste com o sucesso do outro. Isso é inveja. Isso que vocês falaram é cobiçar as coisas alheias. A gente quer ter o que o outro tem. A gente conhece como inveja. Culturalmente eu tô com inveja dele porque ele tem, queria ter. Não, isso é cobiça. Tá querendo cobiçar o que o outro tem. Comprou um carro novo, também quero ter. Cresceu os olhos, né? É cobiça. A inveja é aquele sentimento que nos dá, aquele fel que entra no nosso coração, quando a gente olha para o vizinho, para um amigo, para um não sei quem, e ele conquistou uma coisa boa na vida. E ao invés da gente ficar alegre, a gente fica triste. E a gente começa, mas também porque não sei o quê, porque... Começa a querer confabular, né? Para desprezar. Também porque não sei o que ele ganhou, não sei de quem. Aí fica fácil. Isso é inveja. Certo? Levem para a vida, porque isso é uma desgraça na nossa vida. E é muito, muito, muito fácil a gente sentir inveja. Muito, porque está na nossa concupiscência, lá no pecado original, essa desgraça. Aí tu vê, o cara estudou contigo, daqui a pouco tu te encontra com o cara. Nossa, o cara tá com uma caminhonete. Essa daquele... Nossa, isso é inveja. Certo? O cara... Estão num grupo de pessoas. O Alien foi escolhido para falar em nome do grupo em um lugar. Daqui a pouco a pessoa queria falar. Isso é inveja. Tu tá num trabalho. Teu colega não merece. Não merece mesmo, mas foi promovido. E tu nada. E tu... Isso é inveja. Porque isso é difícil as pessoas que de fato sabem. E eu descobri, então eu quero compartilhar. Porque isso é uma desgraça na nossa vida. Nós temos que ter o exercício da bondade no coração. E é um exercício de fato, para que esse sentimento não entre em nós. A gente se alegrar com a alegria do outro, mesmo que o outro não mereça. Alegre-se com a alegria do outro. Isso é um remédio contra a inveja. Amém? Vamos continuar então. O 8º mandamento. Não levantar falso testemunho e não mentir. Tem alguém viciado em mentir aqui ou não? Não? Tomara que não, né? Tem gente que é viciada em mentir, eu conheço bastante assim. Por quê? Porque para qualquer situação difícil que a pessoa tem que explicar, justificar, ela inventa uma historinha. É mentira. Isso é mentira. Ela é mentira leve, porque não defrauda ninguém, não deu um problema para ninguém, mas é uma mentira. Às vezes acontece isso no impulso. Fulano nos procura, liga lá para casa, o filho atende o telefone. Não, o filho não atende o telefone. Nós olhamos aqui, está chamando Maria da Silva. Pedro atende e fala que eu não estou. Acabei de mentir. Não quero falar com a pessoa. Menti. Então, assim, coisas pequenas, né? A Jéssica sentou na cadeira, quebrou. Não tinha ninguém na sala. Voltamos. Jéssica, quem quebrou aquela cadeira ali? Não sei, eu estava assim quando eu cheguei. Mentira. Então, assim, a gente às vezes quer sistematizar pequenas mentiras para justificar. Um desafio para quem trabalha fora na empresa é te manter na verdade com todo o cenário que tu trabalha. Porque normalmente alguém vai pedir para te mentir. Fala que eu não estou, fala que eu não vim, fala que a gente já terminou, mas não terminou, fala que a gente vai entregar, mas não vai entregar. Não, fala que vai entregar tal dia. Tu sabe que não vai. Aí tu tem que sim, pedir o Espírito Santo para te não mentir. Tu não fala nem que sim nem que não no final, né? Também dentro de uma empresa, eu vejo muito assim, que as pessoas têm medo de falar que errou, né? Aí mente, né? Mente. Sei lá, como se fosse condenado, alguma coisa. Aí acaba que às vezes a outra pessoa está ali junto e assim, tem medo, sabe? Medo de dizer, não, eu errei. Pronto, reconhece. Uma vez eu trabalhava na Backbelt aqui, eu trabalhei 3 anos ali. E ali todo mundo amarrava com uma cordinha o saco, né? Que ia ter
bem antiga loja, né? Então guardava muita coisa em saco. E eu cheguei ali e fazia um nó no saco, um próprio saco, né? E aí a dona perguntou assim, quem foi que fez isso aqui? E eu, fui eu. Ela sabe muito bem, porque aqui ninguém faz nada. Eu digo, não, mas fui eu, porque eu não sabia. E uma forma da gente aprender, né? Ela disse, não, filha, não é assim, é desse jeito que é mais Pronto. tão simples, né? Pronto. E eu via que as pessoas eram muito, assim, empurravam pra frente, não fui eu, sabe? Não, assim, coisa simples, pequena. É muito normal, né? Então, assim, a gente tem que vigiar para não mentir, porque mentir é um vício. E a gente se acostuma a mentir, daqui a pouco a gente nem percebe mais, já está mentindo assim numa naturalidade, tu não percebe mais. Pois é, como diz o Frei Wilson, né? O pai que é o pai da mentira. É uma coisinha assim, não, mas eu menti para escapar aqui. Aí começa, aí daqui a pouco tá mentindo algo maior. O diabo é o pai da mentira, né? O diabo, diz lá a palavra de Deus que está em Hebreus, eu acho, que ele se disfarça até, o cara de São Paulo, né? De anjos de luz para enganar os filhos de Deus. Então tem coisas que vêm como céu e inferno, né? Porque o diabo é o pai da mentira, ele sabe passar os panos, né? E ele nos inspira, assim, sugestões, né? Aquela impulso de mentir. Não, vamos assumir, eu errei, eu vou assumir. Qual a consequência disso? Vai ter, mas vou ter que assumir, porque eu errei. E é assim que a gente faz, tá bom? Então aqui, né? Agora um pouquinho mais dentro desse tema, para finalizar. Então, né? O falso testemunho. O falso testemunho é um depoimento contrário à verdade, feito perante um juiz sob julgamento. Então, malícia do ato, né, é considerado grave por violar a verdade. A verdade, a religião e a justiça, né? Porque Deus não engana e não pode ser enganado. Então, Deus é a suma verdade, o sumo bem, né? E a justiça, né? Porque às vezes a gente pode, através da mentira, prejudicar o inocente. Então o cidadão tem o dever de testemunhar quando solicitado pela autoridade judicial também, né, em questão de juiz, sobre a verdade, quando é o bem comum, né. E quem que está fora disso? Quem que não é obrigado a falar a verdade? Confessores, os padres. Ninguém pode obrigar um padre a falar a verdade sobre o pecado que o Ali vai contar para ele. O padre não pode falar o pecado. Se o padre falar o pecado, ele é excomungado da igreja. Quão grave é isso? Então o padre não fala pecado para ninguém. Nem para outro padre, nem para amigo, nem para papa, nem para bispo, nem para um juiz, mesmo que for preso. Ele não fala o pecado. Oi? Mesmo se for um crime, né? Mesmo que for um crime. Uma série esse dia, aí o cara cometeu um assassinato e confessou o padre. E o investigador ficou na série tentando catar o padre para lhe falar. O padre chegou uma hora que ele, nem que sim, nem que não, mas deu uma direção pro cara seguir assim, né? Mas daí sabe que é filme, né? Sim. Mas o padre, ele, a não ser que, né, eu nunca tive notícia que um padre com a língua nos dentes. Espero que nunca aconteça. Eu nunca ouvi falar, porque normalmente quando fala e faz isso, se acontece isso, se espalha como fogo, né? Então, rasguem os corações na confissão, tá? Mas fala tudo, porque quem não quer que a gente fala é o pai da mentira, tá? Beleza? Tenho isso em mente. Então vamos lá, né? Parentes em primeiro grau, pais e filhos. Né? Um filho entregar um pai. Ele não tem obrigação de falar a verdade sobre o pai, porque está defendendo a honra do pai. É lícito que ele não fale. Não fale a mentira, mas também não abre a verdade nesse sentido, né? Mas aí omissão não é pecado? Nesse sentido não, né? Quando é pai e filho não, porque existe uma relação de pai e filho realmente, né? Não é simples amigos ou conhecidos. E segredos profissionais, né? Como médicos e advogados também, eles não têm obrigação de falar a verdade, ou não é bem falar a verdade nesse caso, é depor, tá? É falar o que aconteceu, eles podem se omitir. Isso, não falar nada. Tá, inclusive no quarto mandamento, a gente tá aqui, né? Que a gente tem que ocultar os desejos dos pais. Isso, exatamente. Aí alguns não participaram, né? Um dos deveres dos filhos é ocultar os defeitos do pai, para manter a honra do pai. A gente tem a obrigação de manter a honra do pai. O pai pode ser quem for. A gente não vai falar mal do nosso pai para os outros. É um pecado, certo? Então isso se a gente fez, a gente confessa. Quando eu era criança,
Eu fazia muitas piadas com o meu pai, assim, mas falar mal do meu pai para os outros eu acho que nunca. É assim, não lembro de ter feito isso. Mas às vezes por circunstâncias da vida, né, pode acontecer. Agora, você falar assim, né, por exemplo, minha esposa, até comentei aqui, né, minha esposa tem uma história difícil com o pai dela. Então, às vezes ela testemunha com o pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai era isso, batia na minha mãe, tarará, parará, parará. Graças a Deus hoje não acontece mais. Então é um pouco diferente, né? Ela está expondo uma realidade que ela viveu para a edificação das outras pessoas. Agora, quando você fala para denegrir a imagem do pai, aí é um pecado. Perfeito? Povo de Deus, então, continuando, né? A hipocrisia, a adulação e dissimulação são formas de mentir. O que é hipocrisia, né? É quando a gente fala uma coisa e faz outra. É ser hipócrita, né? Então, hipocrisia é um pecado. A adulação, quando a gente distribui um elogio para a pessoa para puxar o saco. A gente está mentindo, porque a pessoa não é tudo aquilo. Pecado. Ah, meu chefe, não, por quê? Não sei o quê, tarará. Nossa, a gente vê uma cena aí que é... A gente agora da prefeitura, pelo amor de Deus. Ah, na prefeitura é massa, né? Deus me livre ter que fazer isso para ter um tempo. Tem gente que infelizmente tem a necessidade, né? Tem nos comentários dos vídeos de meu Deus. Mas tá, vamos pular essa parte aqui. Mas é pecado, porque a gente está dando uma honra àquele que não tem. Então não é justo, é isso, é injusto, é uma injustiça, é pecado, tá bom? E a dissimulação. O que é dissimulação, né? Esconder o que deveria ser divulgado por interesse próprio, né? Então, tem uma coisa que aconteceu, eu não vou falar, porque se eu falar vai me prejudicar, então eu dissimulo. Me finjo que tá tudo certo, que... Agora, isso não é pecado quando é uma diplomacia de Estado, né? Os segredos de Estado, de diplomatas, eles tem coisas que eles realmente não vão falar e externar para se proteger o seu país. Daí não é pecado, mas daí é uma condição de autoridade, né? Um nível diferente aqui de avaliar a justiça da situação. Perfeito? Mas se essa informação pode pôr em risco a tua vida? É diferente, mas eu digo assim, informação estratégica do Brasil, o diplomata tem uma reunião com um americano. Tem coisas que o americano vai perguntar e ele vai dissimular. Ele vai falar, mas vai falar diferente, porque aquilo é uma informação crítica que pode interferir na economia do Brasil, do país inteiro e prejudicar muitas pessoas. Então não é pecado. É nesse critério, certo? Aí eu vou falar lá, quando alguém, que a gente vai entrar agora, né? Acho que é praticamente o último aqui. Os segredos. Entra naquilo que tu falou agora, né? Alguém te conta um segredo. É melhor que a gente não saiba um segredo. Porque se a gente for questionado por outra pessoa, a gente vai ter que fazer um carnaval para não mentir. E para não contar. Pô, fulano de tal lá fez aquilo. Se tu não falar nada, parece que ele fez. Se tu falar e dizer que ele não fez, tu tá mentindo. E aí como é que tu fala isso? Então assim, o segredo é complexo, né? Pra falar pra ti, mas não conta pra ninguém, né? Isso aí já não é segredo, né? Todo mundo já sabe, né? Todo mundo vai passando, falar, mas tu não conta pra ninguém, tá? Acabou-se, né? Quando chega isso aí pro cara, tu já sabe que todo mundo já sabe, né? Mas assim, vamos lá. Segredo sacramental, já falei, confissão, né? Impossível, não pode ser falado. O segredo natural, né? Que é esse aí que... vamos lá. A situação aqui ela é até engraçada, né? O segredo natural é o quê? Meu pai tem um cofre na minha casa, entrou um bandido e ele pergunta pra mim, onde é que tá o cofre? Aí agora, eu vou mentir? Eu vou falar a verdade, né? Então eu posso mentir, tá? Isso é um segredo, nesse sentido eu posso mentir para proteger o segredo natural. É uma situação interessante, né? Eu minto ou não minto agora, né? Mas, logicamente que não, mas tá tudo certo, tá? Isso aí tá permitido contar uma história pro bandido lá. Eu não tenho. E segredo prometido, que é esse segredo que é confiado a outra pessoa, né? Então, é complicado. É melhor não testar alguém na guarda de um segredo aí, tá? Então, a gente tem que guardar esse segredo, não pode falar pra ninguém, porque senão a gente vai cometer um pecado, tá? Se contou um segredo de uma amiga, minha filha, eu confesso amanhã, tá? Aí tem aquela famosa mentirinha do bem, né? Então. Depende, né? Toda uma criança que
que... Não, tudo bem. Aí vamos lá, vamos ver as circunstâncias. Tem coisas que a gente tem que... Isso. Tem coisas... Isso, nesse sentido sim, né? Agora, quando a gente fala assim, sem necessidade, para alguém, uma mentirinha do bem, podia ter falado a verdade, é um pecado. Sim. Por que não contou a verdade? Era mais fácil, né? Porque senão tudo vira mentira do bem, né? Naquela coisa da mentirinha do dia a dia, né? Pessoal, e aí tem aqui também o segredo profissional. A gente tem que guardar. E quando que a gente pode revelar um segredo, Éder? Me fala. Conta pra turma. Quando que a gente pode revelar um segredo? Você não pode? Quando a gente recebe um segredo de alguém que vai cometer um ato que vai prejudicar muita gente. Eu vou explodir uma bomba. Ele te contou. Tu pode e deve falar para as autoridades. Tu revelar o segredo. Ou então, quando a pessoa fala, eu vou matar o outro. Então tu corre contar pro outro. Isso pode, aí não tem problema em romper o segredo, certo? Tá se protegendo outra pessoa. Aí é justo que seja assim. E agora tem a difamação, né? Calúnia, maledicência, murmuração, reclamação, dedo duro, injúria. Tudo isso sabe que é pecado, né? Entregar o outro, pecado, né? Meio que complicado isso aí. A murmuração, a gente só parar reclamando, é pecado. Temos que cuidar, porque a gente reclama muito fácil, né? Então, se acostumar a resistir mais, né? As dificuldades da vida sem murmurar. E na dificuldade agradecer a Deus, porque apesar da dificuldade, Deus nos dá tantas coisas mais. E louvar a Deus, que assim, no louvor, Deus vai nos curando, né? A vida vai melhorando, a situação vai melhorando. Agradece a Deus. Se habituar a agradecer e não reclamar, a vida vai para frente daí. Como é ruim trabalhar, estar do lado, conviver com alguém que só reclama. Vocês já tiveram essa experiência, né? Eu já tive. É terrível. Porque até o cara fica amarrado. É verdade. Tu não consegue ir para frente. Porque se tu vai, talvez tu vai fazer uma ação que tu vai se destacar, meu Deus, aí parece que tu não consegue, porque a pessoa vai falar um monte de ti, porque aí vem a inveja, coisa e tal, a cobiça. Então assim, o cara que só reclama é terrível. Então que a gente não seja essa pessoa. Começamos por aí. Foi? Ninguém aguenta. Quem aguenta? Ninguém suporta. E tem gente, vamos dizer, chata nesse mundo, nesse sentido, né? Reclama de tudo, né? Só uma das experiências que a gente tem nesse caso, né? Não julgando, mas constatando as pessoas, né? Vejam que eu estou constatando, não estou apontando para ninguém, né? Mas quando a pessoa trabalha na comunidade, movimento de frente da igreja, assim, nossa, aí essas pessoas se revelam, né? Meu Deus, aí tu conhece a outra face da galera que a pessoa era uma santa, assim, daqui a pouco vai ver se atravessa, assim, alguma coisa, nossa senhora. Aí é falado do cara, mas vamos resistir, confiar em Deus, tocar para frente, não parar na fofoca, na reclamação, na história do outro sobre nosso respeito. Vou lá para tirar satisfação. Entra por um ouvido, sai pelo outro e vida que segue, né? Porque se a gente parar na palavra do outro, a nossa vida não vai para frente. E é tudo que o outro quer. Vamos rezar pelo outro. Reza pelo outro e toca o barco. Né? Fica olhando porque o outro está não sei o quê, reclamando porque do chefe. Não, vou fazer meu trabalho da melhor forma para me destacar, da forma honesta. E se tu não quer vir comigo, meu filho, Deus te abençoe onde tu tá. Mas eu não vou ficar amarrado aqui na tua reclamação, ficar ao teu lado te consolando, porque não é comigo isso aqui. Então a gente se liberta disso e toca a vida para frente. E dentro da igreja é a mesma coisa. Né? A gente não pode paralisar no outro. Porque às vezes a gente passa por situações difíceis, encontra pessoas difíceis, até a pessoa com uma depressão, a gente quer tomar aquilo para... Não vamos tomar para nós. Nós vamos ajudar o outro naquilo que a gente pode, só que a gente vai continuar indo para frente. Porque se a gente parar, a gente começa a ficar parado, de fato, e a vida engalha ali. Então não, as pessoas, né, elas se enrolam. Não, vamos para frente, tá? A vida é isso aí. Povo de Deus, por incrível que pareça, que hora é, César? Nossa. Falei que é até 9h30, né? Acabei a catequese, agora eu vou sentar que eu cansei. Ai. Acabou a nossa catequese. Estão livres. Olha só, vamos só conversar então.
Aqui eu entenderia um pouco mais dos 10 mandamentos, mas sim, de forma básica a gente consegue fazer um paralelo com a vida, né? Para amanhã se confessar. Os 10 mandamentos. Os pecados capitais não estão aqui, né? Mas vocês espero que tenham visto ali, né? Que é gula, luxúria, inveja, ganância, parará, né? Isso tudo é pecado que a gente comete de monte muitas vezes. E amanhã, então, eu desejo para vocês uma ótima confissão. E eu vou estar aí também para dar uma organizada junto, tá? Aí amanhã serão vocês. E depois de amanhã vai ser outra turma.